Olá, uma excelente manhã a todos vocês, meus amigos, que ouvem e assistem o nosso canal Notícias da Hora. Obrigado pela sua companhia. Estamos aqui novamente para compartilhar com vocês mais uma notícia importante e atualizada. É importante que você assista esse vídeo até o final para que você entenda todo o contexto daquilo que está acontecendo. Explodiu, Moro chora com a notícia, Bolsonaro tira a carta da manga e decreta o fim do traidor. Meus amigos, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, tratado por todos nós, enaltecido como herói brasileiro, realmente fez pior que qualquer outro inimigo, apunhalou de forma covarde o presidente pelas costas, fazendo alegações e acusações que de primeira mão confundiu muitas pessoas, muitos cidadãos de bem, mas que já abriram o olho para esse tipo de mau caratismo, se aliou à Rede Globo, se aliou a Rodrigo Maia, a STF, a banda podre da política, governadores, tudo para derrubar o presidente, mas o presidente que vem trabalhando com a verdade e deixou transparecer, tirou uma carta da manga e você verá agora no vídeo. Assista esse vídeo até o final, curta e compartilha, entenda todo o contexto do que vem acontecendo e hoje o dia nós vamos bater nessa tecla porque são muitas coisas que estão surgindo, muitos fatos novos e nós precisamos deixar tudo em pratos limpos para que nenhum cidadão de bem seja enganado pela grande mídia, como tentou fazer ontem o Fantástico da Rede Globo. Segue o vídeo, curte, compartilha, todos precisam ver isso. Sérgio Moro ainda achou espaço para dizer que nos governos do PT não houve interferência na Polícia Federal, como estaria, segundo ele, havendo agora. Como diria Marcelo Odebrecht, seria o caso de recorrer à ajuda à memória. A ajuda à memória era um dos serviços VIP que o Lula e a sua quadrilha ganharam ao vender o Estado brasileiro para um cartel de bandidos. Então, vamos à ajuda à memória. Entre outras inúmeras ações subterrâneas, Dilma Rousseff tinha informação privilegiada de que a Polícia Federal ia prender o marqueteiro João Santana, homem forte do seu governo, e Dilma, assim, armou a fuga dele. Outra ajuda à memória para Sérgio Moro. A delação, João Santana está na gaveta e Dilma está solta. O ministro da Justiça, naquela época, era um despachante partidário encarregado de fazer ali, junto com o Janot e o STF, todas as investigações contra a gangue petista morrerem na praia. Moro se esqueceu de tudo isso. A Polícia Federal é uma instituição admirável desde antes da Lava Jato e conseguiu ser eficaz em vários momentos, apesar de injunções políticas que sofreu aí ao longo da história. Mas citar o PT como exemplo de respeito a qualquer instituição pública equivale a oferecer o Nobel de Medicina ao coronavírus. Ainda mais se você é o ex-juiz Sérgio Moro, o homem que prendeu Lula. O Brasil está perplexo. A missão Moro-Bolsonaro, que não poderia falhar, falhou miseravelmente. Os dois tinham a obrigação cívica de levar essa missão até o fim. E agora? Agora é preciso entender, com muita clareza, onde está o elemento de traição ao país. Em algum momento, a Polícia Federal viu a sua autonomia atingida no governo de Jair Bolsonaro? Não, da última pergunta para a primeira, nós não detectamos nenhum tipo de interferência nas nossas investigações. Nós temos observado que nos últimos 20 anos a Polícia Federal tem exercido um protagonismo no combate à corrupção, tem exercido suas atribuições de forma independente e isso decorre da própria estrutura do órgão e principalmente da qualidade dos seus agentes. Além disso, a Polícia Federal ela é submetida ao controle externo do Ministério Público Federal. Os principais atos das investigações obrigatoriamente necessitam de ordem judicial
Então, dessa forma, nós percebemos que já existe uma autonomia e que vai continuar. Então, nós, policiais federais, acreditamos que a Polícia Federal vai continuar trabalhando de forma independente, sem interferência. O presidente Bolsonaro, como ser humano que é, comete erros. O erro da carta branca. Poder não se divide. Poder, no máximo, você delega. Moro ficou muito grande para ser ministro. Moro é candidato a presidente? Claro que é candidato à presidência. E daqui para frente você vai ver, talvez, Lula elogiando Moro. Por quê? É aquela máxima: inimigo do meu inimigo, meu amigo se tornou. Eu acho que Bolsonaro percebeu que perdeu o controle, não é? Quando ele chama o seu ministro e diz assim: eu preciso que uma peça sua que você colocou seja trocada, não é? E as minhas razões são essas, e pronto, acabou. Tá certo? E aí o ministro responde: olha, eu não troco. E se você trocar, eu saio. Ok? Se nós entendermos essa discussão entre o mito e o herói, nós vamos colocar ambos no mesmo patamar. Portanto, o herói falar para o mito: ó, eu não te obedeço, ou eu não sigo o que você está falando, beleza. Herói e mito, mesmo patamar. Agora, quando você entende essa discussão à luz da política, o presidente da República pedindo isto a alguém da sua confiança, porque ser ministro é um cargo de confiança. Subalterno a ele, né? De confiança, aí já não é o mesmo patamar. Aí é o presidente solicitando isso ao seu ministro, não é? E o ministro diz: olha, eu não vou fazer. Perceba, ele acusa o presidente Bolsonaro de interferir. E aí, para ele mostrar a gravidade disso, ele faz um contraponto seríssimo. Ele diz que o partido mais corrupto da história do Brasil e das Américas nunca interferiu na Polícia Federal. Quer dizer que, para o ex-ministro Sérgio Moro, a Lava Jato só aconteceu porque o PT deixou. O PT estava vendo que ia dar ruim, o PT estava vendo que Lula ia ser preso, mas em nome do patriotismo, em nome da honra e por ser um partido altamente republicano que só rouba, mas não interfere na Polícia Federal, deixou tudo acontecer sem que ninguém fizesse nada. Deputado Otônio de Paula, fui até ele e disse: presidente, nós estamos sozinhos. Nós precisamos conversar. Nós precisamos abrir alguma porta de diálogo. Eu perturbei tanto ele que ele disse: vai, pode conversar. E conversei com 2 líderes de grandes partidos. Conversei. E eu disse: como que a gente pode compor? A gente precisa de vocês. Isso, o Brasil precisa andar. Claro. E eles fizeram algumas solicitações. Sabia? Diante do que era, foi solicitação de bombom. Diante do que era. Eu fiquei feliz. Bem, eles não estão pedindo ministério, não estão pedindo nenhuma estatal para serem donos, não é? Pediram... para aparelhar a corrupção. Pediram 2 assentos. 2 assentos de vice-presidência do Banco do Brasil e 2 assentos de vice-presidência da Caixa Econômica. Aí eu fui até o presidente. Feliz, né? Pelo menos aquele inferno iria melhorar, né? Tentando parar a gente, né? Porque tentando parar o Brasil, iria. Rapaz, aí eu fui até ele. Mas quando eu falei pra ele o que era. Eu até imagino. Pelo amor de Deus. Mas aí é que tá, Sapia. Pra mim, ele podia falar porque não tinha câmera ligada, cara. Era só eu e ele ali. Mas ele me deu uma bronca. Ele me deu um esporro. Que eu olhei para um lado para ver se tinha câmera ligada e se ele ia colocar no Facebook dele à noite. Sim. O esporro que tá me dando. Mas não tinha ninguém, era eu e ele. Ele disse Otônio, aí xingou um palavrão, xingou um outro palavrão e disse: eu não vou trair minha consciência. Xingou um outro palavrão, que tava nervoso. Eu não vou vender esse país para ele. Aí xingou um outro palavrão. Eu nunca mais toquei nesse assunto com ele. Esse é Jair Messias Bolsonaro. O Brasil é maior do que qualquer um de nós.
Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso dever de servir a pátria. A pátria vai ter de cada um de nós o seu empenho, o seu sacrifício e, se possível, se for necessário, o teu sangue para defender a democracia e a liberdade. Meu muito obrigado a todos os senhores.